Oi, pessoal, tudo bem? Vamos esperar minha convidada de hoje. Quase me achará. Oi, tudo bem? Eu sou pontual, né? Deu 8h30 em ponto, eu já ligo aqui a nossa live. Tudo bem, Rita? Oi, Fernanda, tudo bem? Que horas são? 00:30 em Portugal. Portugal. Sabe que eu já morei em Portugal, né? Eu já falei. Eu já morei em Cascais e já morei em Passo d'Arcos. Muito bom, é lindo, maravilhoso, Portugal. Oi, Edgar, tudo bem? Tem alguém além do Fernando que não seja do Brasil? Ainda tem pouca gente, né? O resto é aqui do Brasil. O Léo, a Fátima. Tudo bem? Pois é, né, gente? Hoje é só Instagram, não tem como dar problema no YouTube. Mas olha, eu tenho notícias. Eu consertei meu computador provisoriamente para não sair correndo desesperada comprar um computador, né? Porque computador a gente tem que pesquisar, tem que ver as coisas. Então, para nossa live de terça-feira, tá tudo certo. Eu já não defini ainda o tema, eu já defini, só não divulguei o tema, tá? Mas temos live terça-feira, vou divulgar o mais rápido. Eu percebi que quanto mais cedo eu divulgo, mais pessoas assistem, né? Então, como eu tava sem computador, não consegui organizar aí também pra fazer o design, pra divulgar, tá bom? Mas terça-feira, às 20h30, teremos live no Instagram e no YouTube. Levei o computador para consertar, está pronto. Posso trabalhar no computador, como eu disse, provisoriamente, porque com essa vida de marketing, né, digital, online, percebi que a gente tem que ter ferramentas também, né? Quando é presencial, basta só minha presença ali e a gente consegue desenvolver uma aula, né? Às vezes, quanto muito, a gente tem um PowerPoint. Mas só uma lousa e um giz já dá para ter muita aula, né? Muito conteúdo. E online, você vê, olha, vou comentar outra coisa com vocês. Enquanto a minha convidada de hoje não entra, eu espero que ela venha, senão nós iremos discutir o caso dela só nós, tá? Mas eu tentei entrar em contato com ela agora pelo WhatsApp, ela não me respondeu. Então acredito que ela vai entrar em breve, assim ficou combinado. A Karina aqui, ela entrou. Oi, Karina, tudo bem? Eu tava aqui falando que se você não entrasse, a gente ia discutir o seu caso aqui sozinhos. Mas ainda bem que você entrou. Já vou te chamar, tá? Então é isso, né? A gente tem que ter essas ferramentas, essa tecnologia, se quisermos desenvolver esse trabalho online, né? Então, computador é fundamental. E o que eu ia dizendo, na nossa mentoria de quinta-feira passada, que eu não consegui mostrar a língua, porque o meu celular tava com o armazenamento cheio. Eu acredito que tenha sido isso. Então, a língua tava ali nas minhas fotos, mas ela não aparecia aqui para eu poder mostrar para vocês. Então, eu já apaguei um monte de coisa do meu celular, que é uma outra coisa que eu preciso também investir dinheiro e ter uma tecnologia assim mais avançada pro propósito, né, pro meu propósito profissional, tá? Então, mas para hoje não vai ter problema, porque eu tenho aqui a foto da língua da nossa paciente de hoje, que eu vou discutir com a Karina. Se não funcionar no celular, já tô com ela aqui em outro celular, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar a foto aqui com vocês pelo outro celular, tá bom? Bom, então fora isso, todo mundo aqui já interagindo comigo, eu acredito que o som tá bom, né? A imagem tá boa, a imagem tá boa. Eu só não preparei aqui um carregador. Se for o caso, eu saio correndo aqui da live, vou ali no meu quarto pegar um carregador e volto. Mas não vai precisar, acredito que não vai precisar, porque o celular estava carregado, né? Mas como eu falei,
essas tecnologias não têm me ajudado muito ultimamente. Com esse trabalho online aí que eu tô fazendo. Toda hora sempre dá um probleminha. Mas então eu vou chamar aqui minha convidada. Ok, som e imagem estão bons. Podem ir me dando feedback, tá bom? Assim que der, sempre que der eu vou estar lendo as mensagens e nós vamos discutir. Oi, Valmária, tudo bem, querida? De Maranhão, de São Luís? Não de São Luís, né? Do interior, lá do Maranhão, né? Então agora eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, a Karina. Só um minutinho. Ai, ai, ai. Ah, tá, é aqui. Peraí. Cadê ela? Aqui. Oi, Boa noite. tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Onde você mora, Karina? Então, eu moro em Aracaju, Sergipe. Olha que legal. Eu É, vi você começou a me seguir, aí eu falei, segue lá que você vai aprender muitas coisas, lembra? isso, lembra? Que Tá lá o legal. comentário. Tá lá no... Tá lá o comentário lá, deixei lá. Que Mas legal. eu tô aprendendo mesmo, tá sendo muito, muito legal. Tô Que aprendendo bom. bastante. Fico muito feliz que você esteja aprendendo, as pessoas. Eu recebo muitas mensagens de gente que fala que está aprendendo, que está sendo muito legal. E esse é o objetivo, né? Essa mentoria, você vê, ela tem pouca gente. É difícil selecionar dessas 16 pessoas alguém que queira falar comigo, porque às vezes a pessoa está aqui, mas ela não necessariamente quer falar, ela só quer ouvir, né? Então, por isso que eu prefiro organizar antecipadamente com alguém que é uma pessoa que eu sei que quer conversar. Então, eu sempre estou Sim. pedindo para as pessoas me enviarem os casos clínicos para a gente discutir. Então, aqui, dessas pessoas que estão aqui agora com a gente, já vou até fazer o convite. Quem se interessar, pode me mandar um caso que nós vamos discutir na próxima quinta-feira. E eu tenho dado continuidade a fazer esse trabalho porque as pessoas me pedem e falam que está muito legal, então eu vou continuar. Mas para isso eu preciso ter pessoas que queiram, então, discutir os casos. Tá? Então, aí a Karina entrou em contato, né, Karina, faz 2 semanas. Mas eu já tinha organizado com uma pessoa semana passada, aí não deu pra gente fazer, aí a gente prorrogou para essa semana, né? Isso, isso Só mesmo. antes da gente falar do seu caso, como é que é sua rotina aí em Aracaju? Faz quanto tempo que você trabalha com acupuntura? Há quanto tempo você se formou? Qual que é um pouquinho só do seu histórico? Então, eu tenho 6 anos que me formei, né? Eu fiz fisioterapia, mas já pensando em acupuntura, na verdade. Sempre quis fazer acupuntura. Então, se tivesse uma universidade de medicina chinesa, eu teria feito no lugar. Ah, é? Que É. legal, que Aí legal. eu fiz, assim que eu terminei o curso de fisioterapia, eu já fui fazendo a pós-graduação. E tô 6 anos, assim, né? Engatinhando ainda, mas eu adoro. E depois que você se formou, você chegou a fazer algum outro curso ligado à acupuntura? Qual que é a sua E formação em acupuntura total, assim, todos os cursos que você já fez em acupuntura? então, eu fiz um curso de craniopuntura de Yamamoto, que seria japonesa, né? Fiz Uhum. esse curso que eu também gostei bastante, porque como eu sou fisioterapeuta, eu trabalho muito com dor. E aí eu quero saber cada vez mais como é que eu posso fazer para ajudar a reduzir a dor dos pacientes e dar qualidade de vida. Então, assim, craniopuntura foi uma coisa muito boa, eu gostei demais. Fiz também um curso de acupuntura aplicada à ortopedia, que é justamente, né, nessa área aí da dor. Era um curso de manipulação e tudo mais, que eu também aprendi bastante, porque quando a gente sai do curso, a gente sai praticamente sem saber de nada, é o básico. É Então, isso que eu assim, queria saber. inserir agulha, aprofundar, estimular, tudo isso.
fiz. Aí fui fazendo assim, os que eu mais assim gostei foi esse, foi a acupuntura aplicada à ortopedia e o de crâniopuntura. E agora assim, eu pretendo também fazer o de moxa bustão japonesa, que também eu me interessei muito, tô achando muito legal. Legal. Então você, Karine, deixa eu fazer uma perguntinha outra, bem importante para mim. Você acha assim, ó, quando você formou lá há 6 anos atrás, você estudou 2 anos, né? Todo dedicou o seu tempo, tudo. E aí, como é que você se sente? Você se sente preparada quando me fala assim sobre você e um pouco sobre a impressão que você tinha dos seus amigos, assim. Você acha que todo mundo ou as pessoas que saem preparadas são mais exceção ou a exceção são aquelas que acham que não saem muito bem preparadas? Qual que é a sua impressão depois que você se formou no curso de pós em acupuntura? Não, a impressão que eu tenho é a seguinte, que a pós, ela é assim, o básico do básico, porque não tem como você estudou medicina chinesa realmente, né? Foram anos estudando. A gente só é uma pós, então assim, 2 anos não dá para nada. A gente vê sim, foi muito bom o curso. A gente Uhum. vê todas as etapas, mas quando você termina, sim, não se compara com quando você está atendendo, porque começa a surgir muitas outras dúvidas, porque o que está no livro é muito didáticozinho, mas quando você vai para a prática, muda completamente. E a Então, assim, o prática. curso foi muito bom, mas quando eu terminei, eu senti a necessidade, e sinto até hoje, acho que eu nunca vou parar, de procurar mais e mais coisas, porque a gente vai estudando e vai olhando que a gente sabe nada, na verdade, né? A gente vai aprofundando e tendo mais conhecimento. Hoje, assim, eu me sinto mais segura, me sinto, do que antes, bem mais. Porque eu já fui procurando esses outros cursos de extensão. Fiz também fitoterapia chinesa, um curso, mas não é após. Já foi um curso, assim, de 21 fórmulas da fitoterapia, mas também já abriu minha mente para a parte da fitoterapia. Sei que agora o quanto é importante isso associado com a acupuntura. Então, assim, hoje eu me sinto mais segura, mas eu nunca tive como, assim, bater papo com alguém sobre minhas dúvidas, por exemplo, depois de formada. Então, depois de formada, que a gente vai para a prática clínica, realmente, aí a gente começa a ter um monte de dúvida. E eu não tenho muito com quem discutir. Aí, quando eu vi você, eu vou grudar nela, porque você vai falando e eu vou compreendendo de um jeito mais simples. E também essa questão que eu falei para você, assim, que eu queria começar a alargar um pouquinho o modo ocidental de pensar e pensar mais como um oriental. Porque a gente fica misturando as duas coisas e não dá, complica mais. Muito legal o seu depoimento, porque eu fiz a pergunta, parece que eu direcionei, né? Eu devia ter feito, mas você achou que foi bom? Você saiu preparado ou não preparado? Eu fui meio que direcionando, mas o objetivo era isso, que você falasse realmente que você sentia assim, né? Porque o que eu vejo que é o problema máximo são duas coisas que você falou e acabou de confirmar o que eu já venho pensando, que é muito a questão ocidental de pensar, né? Então, de É, pensar nas doenças e não na síndrome. E é o que você falou, é pouco tempo. Então, não é que a escola seja ruim, por melhor que ela seja, né? isso, O aluno, ele sai um pouco entendo. despreparado mesmo, mas por falta de tempo de observação. Tipo, não, mas tem muitas horas de estágio. Mas mesmo assim, eu acho que é muito pouco, né? Um estágio. E Uhum. enfim, eu entendo você e é por isso que eu estou me propondo a fazer isso tudo mesmo. E aí, então, além desses cursos que você quer fazer, guarda tempo e save the date aí, porque em breve a gente já vai ter um curso de diagnóstico. Aí você vai fazer Estou comigo esperando já. reciclar esses conhecimentos, tá? Então, mesmo a pessoa que nem eu falei para Simone, eu vi que ela entrou aqui agora, deu oi, boa noite, viu, gente, para todo mundo que entrou agora. Que é assim, ó, quem tá, eu acho que é legal, quem tá formando agora, que vai ter todo esse embasamento, vai reforçar o que acabou de ver e não viu com tanta certeza. E para quem já formou há 6, 7, 8, 10 anos, vai reciclar o conhecimento. Então, tudo isso vai ser muito legal. Já tá no forno, gente, vai sair rapidão, tá? Fiquem no aguardo aí. Bom, e Simone, Simone, eu falei na Simone. Karina, quase me achará. Vamos lá, então. Olha, me fala sobre a sua paciente. Me fala qual que é a situação dela. Tudo que você lembrar, o básico, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Tá. Ela é uma paciente com 73 anos
e a queixa dela foi constipação. Então, ela já veio assim, procurando um milagre na acupuntura, que é o que todo mundo vai, né? Procura um milagre, a gente tem que explicar que não é um milagre, mas um tratamento. E foi a constipação, ela leva em torno de 15 dias para poder ir ao banheiro, e ela só vai quando toma um medicamento, que agora eu esqueci o nome, mas ela toma esse medicamento para poder ir. Mesmo assim, ela levava 15 dias. Ela tem hipertensão, ela tem diabetes, ela é cega de um olho, ela já teve um infarto, tem problema de azia, de gastrite. Deixa eu pegar aqui mais que ela tem. Nossa, tem Ela tem dor, vários. Dor na coluna lombar, e assim, ela tá com a ciatalgia também, no momento, e tem muita dor na cervical. Dor no joelho, então assim, onde tem dor, ela tem, né? É outra coisa que mais na coluna, mas ela sente dor no corpo todo. E ela transpira muito, mesmo sem esforço. Eu perguntei para ela, mesmo sem esforço, ela disse, muito. E também ela tem dispneia, porque ela assim, ela disse que ela sentada ela não sente dor, mas se ela levantar, já começa a doer demais e começa a faltar ar. Ela tem essa dispneia. Tem cãibra. Deixa eu fazer uma pequena interrupção para eu conectar o meu carregador no meu celular aqui. Só um minutinho. Eu preciso pegar uma extensão. Se o meu marido estiver vendo a live agora, por favor, traga uma extensão para mim. Pronto, daqui a pouquinho ele vai trazer. Eu acho que ele está assistindo. Gente, então tá. Ok, pode falar, Karina. Pode continuar. Então, ela tem cãibra, ela sente peso nos membros inferiores, ela gosta de doce, né? Já é diabética e ainda sente a necessidade do doce. Quando ela tá com raiva, ela é explosiva e tem insônia. Ok. Aí foi esses dados que eu peguei. Assim. Vamos lá. Essas informações você pegou assim, é tudo no primeiro dia, na anamnese, que você coletou. Isso. Ok. Bom, então a queixa principal dela é constipação, certo? Isso. E aí, a gente tem que levar essa análise para o lado da principal análise, que é a análise da língua. Vamos lá, que eu vou conseguir, eu achei ela aqui agora. Apareceu aí a língua para vocês? Tá vendo, Karina, a língua? Eu tô vendo. Ok. Acho que todo mundo tá vendo. Bom, aí veja lá, vamos lá. A gente tá lá na nossa clínica. Aí chega uma pessoa com essa idade e com todos esses problemas de saúde, certo? Talvez a gente precise se perguntar assim, por onde eu começo, né? Então, olha o passo a passo, né, do diagnóstico. A gente tem que ter por isso que é muito importante a gente saber qual que é a queixa principal, tá? Porque você vai, por mais que ela tenha hipertensão, diabetes, obesidade, dor num monte de lugar, gosta de comer doce, então é alimentação irregular, muito cansaço, dispneia, dor no joelho, dor na lombar, você tem que focar naquilo que ela te trouxe de mais importante. Porque ela se sentindo bem naquilo que deixa ela piorzinha, né, que deixa ela mais angustiada. Já por aí, talvez outras coisas melhorem. Às vezes o estado de humor também já melhora, tá? Então é uma forma de pensar. Eu acho que isso é uma coisa que você já sabia, sim, já tinha levado para esse lado. A Karina. Também. Então. Também. Inclusive, assim, eu não falei que ela disse que ela ficava muito triste por causa disso, né? Era uma coisa que a constipação deixa ela triste. E também foi isso. E as dores também deixavam ela muito triste porque ela não consegue realizar as atividades dela. Ok, então ela é do lar e ela faz muita atividade em casa, limpar, lavar, passar.
Deve ser Ela a não tá fazendo nada. Tá. Então, além da constipação, a gente, como terapeuta, a gente vai querer tratar as dores também, porque não tem como, né? Isso. A gente vai acabar tentando tratar, pelo menos. Bom, qual que é o segundo passo? Primeiro você foca na queixa principal. Aí ela falou esse monte de coisa. Existe uma forma, gente, da gente fazer essa primeira consulta, essa anamnese, quando a pessoa vem, eu vou falar o que eu faço, tá? Com esse monte de problema. E eu fico, logo que eu percebo que ela já tá falando várias coisas, eu peço primeiro para ver a língua dela e pegar o pulso logo de cara. Então, pegar pulso e ver língua não necessariamente precisa ser o último passo de um diagnóstico. Pode ser feito assim também, mas pode ser o primeiro. Porque aí, Karina, eu penso assim, ó, bom, ela tá falando um monte de coisa, eu vou ter que levar para algum lado, eu vou ter que começar a criar minha linha de raciocínio. E para eu fazer isso, eu vendo a língua, às vezes, ó, nesse caso eu nem pedi para ver pulso. Deixa eu só ver sua língua. Aí eu já anoto e já fico com essa língua na cabeça. Ok? Porque aí tudo o resto que ela for falar, que esse monte de coisa que a gente vai ter que relacionar isso tudo, não pode ficar uma ponta solta, né? Pra gente entender essa síndrome. Você vê, ela trouxe um monte de doença. Para nós, isso tudo vai resumir numa única síndrome. E aí que a gente vai falar, bom, eu já sei que a que ponto eu vou colocar. Porque, entende? Que tem que ter essa linha, porque senão eu vou pôr ponto para tudo. Não vai dar certo, ela não vai voltar nunca mais, porque vai ser um monte de agulha, capaz que você nem tenha resultado positivo, tá? Então, aí, ó, olhando para essa língua. Aí você falou língua violácea, né? Você me enviou falando língua violácea. Exatamente, tá? Então vamos todo mundo observar essa língua. Não sei se a imagem tá boa ou não, se ficou meio borrada. Mas sim, ela tem língua violácea. E que mais? Karina e as outras pessoas que estão participando. Fica meio delay, né? Daqui a pouquinho elas começam a responder. Mas qual que é como é que é o aspecto geral dessa língua? Você pode me falar, Karina, o que você observou? Então, aí a gente vê a questão se é úmida, se é seca. É uma língua úmida e a saburra, como eu falei na foto, não está mostrando muito, mas ela tinha duas faixas de saburra um pouquinho amarelada, né? Ela é meio esbranquiçada, mas tinham duas faixinhas de meio amarelada, assim. No centro E da também eu língua? vejo, é, não é bem no centro, é um pouquinho a lateral do centro, um pouquinho só, para a Ok, lateral do centro. ok. E Certo. Olha, também tem você. muita estase, que eu não consegui tirar foto, mas ela tem muita estase, muito, Muita estátua. sublingual. Tá, então a gente vai partir dos dados que você está dando para a gente. Realmente é uma língua muito, muito violácea, é uma língua roxa, tá? É a típica língua roxa. Mas tem uma coisa assim, ó, você falou úmida, né? Mas na verdade não é úmida. E depois eu esperei você falar que eu ia te comentar com você. Depois as pessoas começaram a comentar. Na verdade, é uma língua que tem essa burra grossa, mas não é uma saburra úmida, é uma saburra seca. É uma saburra ressecada, tá bom? E ela tem uma saburra, não é tão grossa, tá? Então, uma análise básica dessa língua. Tem um tipo de língua, gente, que é muito comum, que é uma língua. Eu lembro do caractere chinês, eu já traduzi essa aula, eu dou essa aula lá no Maranhão, a Valmária vai saber. E é uma língua envelhecida. É uma classificação de língua. E essa língua, ela se enquadra no que a gente chama de uma língua envelhecida. É uma língua velha. Mas ela é velha não é porque ela tem 73 anos de idade, porque tem algumas pessoas novas, com 40, 50 anos, que também têm uma língua envelhecida, tá? Então não é só pessoas idosas que têm essa língua. E tem pessoas idosas que não necessariamente têm uma língua envelhecida, tá? Então isso faz muito sentido. E por que, que ela é uma língua envelhecida? Você vê essas rachadurinhas fininhas que Isso, existe nessa tem. língua? Pois é, tem essas rachaduras e ela parece, o pessoal tá falando aqui, uma língua inchada.
Eu não sei se ela realmente é inchada, mas eu acho que ela é uma língua dura, enrijecida. Mas isso só você pode falar, porque pelas fotos a gente não tem essa percepção. Mas, ou você, se você quiser comentar agora, ou na próxima vez que você observar a língua dela, você observar e ver se ela é uma língua também enrijecida, que é uma característica de língua velha, certo? E isso já nos mostra várias coisas sobre essa paciente. Tá, se ela tiver essa burra amarelinha, vai ter algum calor interno, sim. Mas antes de mais nada, a gente tem que ter, então, vamos dar o diagnóstico da língua. Quando ela é uma língua violácea, então ela vai ter o quê? Estagnação de sangue, como você falou, tá certinho. Quando ela tem essa saburra, que ela é grossa, mas não é tão grossa, e ela não é úmida, mas eu acho que você falou úmida no sentido de achar que essa burra estava grossa, mas na verdade é uma saburra grossinha. Então ela não tem, ó, então vamos lá, não tem a ausência de saburra. Tem saburra, certo, cara? Certo. Tem saburra. E ela é violácea. Então, se tem saburra e não é uma saburra fina, aí a gente já vai chegar a uma conclusão de que teve gente que falou aí no comentário, mas que tá errado. Quando ela tem saburra e não é uma saburra fina, então a gente já sabe que não é uma língua de deficiência do IN, Isso. porque ela tem saburra. Só que a saburra dela tá ressecada. E aí a gente vai levar então para o calor. Esse ressecamento, ele não vem pela deficiência do IN, mas pelo calor interno, se ela for realmente amarelada. Tá bom? Porque pela foto realmente não dá para ver. Mas se tiver um pouquinho amarelado, e se você tiver certeza que não foi porque ela tomou café ou comeu qualquer coisa que deixou essa burra dela corada assim de amarelo. Então ela tem calor. Tá? Então a gente já tá chegando à conclusão que ela tem estase sanguínea e ela tem calor interno. Tá? Deixa eu Seria, assim, a gente pode dizer calor, umidade ou não? Não, né? A Porque, umidade, a gente vai chegar a essa conclusão. Deixa eu, gente, eu preciso muito pegar uma extensão, que eu tenho medo disso aqui cair no meio da nossa live. Aguardem só um minutinho, tá? Vocês vão ficar vendo minha cadeira aqui, mas por favor, não me deixem, não saiam da live, só um minuto. Pronto. Então, olha lá. A gente precisa. Será que ela tem umidade? Ótimo. Então a gente está fazendo um diagnóstico dela. Aí a gente vai definir se ela tem umidade ou não pelos outros sintomas que ela vai apresentar. Aí então essa pergunta fica no ar, ok? Aqui chegou a umidade. Chegou. Não, cara. É verdade. Dá, já papo o celular aqui. Pronto, gente, agora sim. Tá, então vamos lá. Para a gente ter certeza que ela tem umidade, ela vai ter que ter sintomas de umidade. Você detectou sintomas de umidade nela? ela tem, né? Porque ela tem peso nas pernas. Eu acho que é um sintoma de umidade também. Ok. Peso na. Que mais? Você detecta, sabe? Por exemplo, distensão abdominal, edema. Tem edema Tem. nas pernas? Ok, Não é então muito, não. Mas distensão abdominal é muita. Bem, é bem. muito. Ok.
Bom, aí vamos lá. Essa distensão abdominal a gente tem que analisar também. Porque, na verdade, ela tem o quê? Ela tem constipação, né? Pensa ficar 15 Isso. dias sem ir no banheiro. Então, o abdômen dela vai ficar distendido. Então, será que é por deficiência do baço? Não dá para saber ainda também. Porque aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa língua aí, ela não é uma língua típica. Ela pode ser, eu ia falar que não é típica de deficiência do baço, mas ela pode ser. Por quê? Porque ela tem essa saburrazinha viscosa, tá? Embora ela não tenha a língua denteada. Mas vamos levar assim. A gente está fazendo o diagnóstico dela, ela veio com esse monte de problema. Tem uma coisa, a gente se agarra naquilo que a gente já tem certeza, que é ela tem estase sanguínea. Ok, cara? E essa estase sanguínea vem da onde? Aí a gente tem que fazer essa pergunta. O sangue, ele estagna por vários motivos. Um motivo muito comum é deficiência do yin ou estagnação do qi. E capaz que ela tenha isso tudo, porque ela tem um monte de problema de saúde. Mas a gente tem que agarrar aquilo para a gente construir, para saber o que a gente tratar primeiro, para surtir efeito o tratamento dela, tá? Então, se ela tem estase sanguínea por deficiência do yin, pode ser. Só que, vamos lá, a língua dela não demonstra deficiência do yin, correto? É. Qual que é uma língua de deficiência do yin típica? Sem saburra, né? Ou pouca saburra. Pouca saburra, é uma língua vermelha com pouca saburra. E isso aqui não tem nada de deficiência do yin. Só que não tem problema, ela pode ter deficiência do yin. Lembra, se você, não sei se você estava na nossa mentoria da semana passada, que a gente também tratou um caso de constipação, que depois a gente chegou à conclusão que o problema era o baço, só que ela não tinha língua típica de deficiência do yang do baço. Mas não tem problema, porque acaba que ela tem outros problemas atuais que se sobrepõem a esse problema inicial, que pode ser a deficiência do yin. E ela tem alguns sintomas também de deficiência do yin, como, por exemplo, insônia. Você comentou aqui que ela Isso. tem insônia, né? É, Hipertensão arterial, sabe? Que a também. hipertensão pode ser por excesso ou por deficiência. Eu penso que por ela ser uma pessoa, né, uma senhora de 73 anos, essa hipertensão ela vai ser muito mais por deficiência, por ascensão do yang devido à deficiência do yin. Essa que é a que eu penso que seria uma análise muito interessante da gente fazer. E essa insônia, porque a insônia é muito comum ela ser por deficiência do yin. Então, justamente porque o yang sobe e aí perturba a cabeça, perturba o espírito do coração, tá? Então, por aí a gente já tá entendendo um pouquinho a ascensão, a hipertensão dela, que pode ser por deficiência do yin. E essa deficiência do yin justifica essa língua roxa. Por quê, Cá? Porque quando o yin fica deficiente, o sangue é yin. Aí o sangue também fica deficiente. E o sangue deficiente, ele estagna, tá bom? Então, Verdade. isso é uma coisa legal. Vamos supor, tá. Eu já pensaria assim, eu acho que eu vou tratar estase sanguínea nela. Mas ela pode ter várias coisas. Por exemplo, a deficiência do yin leva à deficiência do yang, leva à deficiência do sangue. Por isso que eu falo, agora a gente vai tentar amarrar numa linha de raciocínio só tudo isso que ela tem. Se ela, a deficiência do yang gera um sintoma muito típico que você falou que ela tem, que é a sudorese espontânea. Ah, é. Ela tem. Que ela fica transpirando muito sem fazer nada, né? Uma sudorese espontânea, ela tá parada e tá suando. Então, aí a gente já tem que tonificar o yang também. Ok? E explica isso. Aí, quando a gente tem uma deficiência,
por tempo prolongado, isso pode gerar várias coisas. Dentre elas, a gente já falou, por exemplo, deficiência do yin pode gerar deficiência do sangue, que pode gerar também estase do ti, estagnação do ti. Estagnação do ti. E o ti estagnado pode gerar calor interno. Que se essa saburra realmente estiver amarelinha, esse calor interno ele vem de uma estase do ti, uma estagnação do ti. Mas isso aí fica entre parênteses, tá? Porque não é o sintoma principal que vai explicar as outras coisas que ela tem. Mas você pode depois investigar melhor isso. Como é que você vai detectar que ela tem estagnação do ti? Bom, um temperamento explosivo, que você falou que quando ela fica com raiva ela explode. Mas tem que ser assim, muito explosivo, uma alteração emocional muito grave, muito grande, assim, aquela pessoa realmente alterada. Ela tem que ter dores aqui na região dos flancos, na região da costela. Isso tudo é bem típico de estar. E o pulso dela, no caso, poderia ser um pulso em corda. Mas aí eu vou falar uma coisa que você falou pra mim que não falou pra eles, né? Ela tem um pulso profundo e fraco. Então, quando eu aperto, né, faço a primeira palpação, ele é corda. Assim, ele fica bem corda. Só que quando eu aprofundo mesmo, ele é vazio. Ele já é fraco. É mais fraquinho. Okay. Quando eu coloco primeiro, ele é bem... Você sente que ele faz assim. Né, bem no dedo. Mas quando eu aprofundo, você já vê que tem uma deficiência. Ótimo. Então, já bateu com tudo que eu tinha até imaginado também. Por quê? Se você aprofundou e ele deu deficiência, a causa principal desse problema é deficiência. E do quê? Do yin, do sangue. O sangue é estagnado. O pulso de sangue estagnado, ele pode até parecer um pulso em corda, porque assim como o pulso em corda define o ti estagnado, o pulso do sangue estagnado, ele é um pulso em nó. Ele vem com muita dificuldade. Ele parece que vem, mas não vem. Esse é o típico pulso em nó, que define essa estagnação de sangue. E se ela tem estagnação de sangue, ela tem estagnação de ti. Então, pronto, esse pulso ele pode ser em corda ou pode ser um pulso em nó. Ela vai ter estagnação tanto do ti quanto do sangue. E que explica a hipertensão arterial. E eu quero chegar aonde com isso tudo? Para a gente chegar lá na queixa principal, que é a constipação. E essa constipação dela é totalmente diferente da constipação que a gente analisou a semana passada. Que a gente falou muito de deficiência do baço. Porque eu diria que essa estagnação, essa constipação dela, por causa dessa língua, vai ser devido à estase do sangue, principalmente. E daí já estagnou o ti também, né? Porque ela tem calor, esse calorzinho interno vem dessa estagnação de sangue. Mas eu penso na deficiência do yin. Embora a língua dela não seja típica de língua de deficiência do yin, mas é aquilo que a gente falou. Porque essa deficiência do yin, ela já ficou lá atrás, ela já danificou outras coisas que ficaram mais visíveis. E que foi suplementada, essa deficiência do yin não ficou tão visível na língua. Como é que era a língua dela há 10 anos atrás? Será que era uma língua típica de deficiência do yin? Olha como a gente pensa na medicina chinesa. Será que há 10 anos atrás, se a língua dela fosse típica de deficiência do yin, a gente já pensa assim, nossa, se eu não tratar essa pessoa que está com deficiência do yin agora, eu já sei como a língua dela vai ser daqui 10 anos. Ela vai ser uma língua, pode ser uma língua roxa, porque o sangue dela vai estagnar, vai ficar deficiente também. Ela vai ter estase sanguínea. Então, essa deficiência do yin, a gente imagina ao que ela pode levar, certo? Por quê? Por que eu penso assim, que é uma deficiência do yin? Por esse motivo, porque essa estase de sangue, a gente está buscando a causa principal. E outra, ela tem 73 anos.
Uma pessoa É. nessa idade, ela tem deficiência do yin e do yang normalmente. E você não comentou comigo, mas ela toma muito remédio? Muito, Toma muito? muito remédio. Olha, gente, muito remédio danifica muito o yin. Tomar muito remédio danifica muito o yin. Tá? Então, eu penso, tá? E porque você fala. E outra coisa, é porque são tantas coisas que eu fico pensando, aí eu tô analisando aqui, meu cérebro tá mil. Mas você falou o fato de você aprofundar a mão no pulso e ele dar um pulso vazio. É. Então, com certeza, a causa principal de todo esse problema dela é deficiência do yin. Mas lembra, tá? A língua dela não é típica de língua de deficiência do yin, ok? Não é. Mas ela tem deficiência do yin, porque o pulso dela, aprofundando mais forte, ele deu fraco, porque ela tem 73 anos e ela com certeza vai ter essa deficiência. Porque ela tem apneia, essa apneia que é esse cansaço, né? Apneia durante o sono. Eu não sei se ela tem apneia. Eu não sei Então, se ela tem apneia durante o sono. Mas ela tem dispneia. Ela fica com falta de ar, assim, só de caminhar. A falta de ar só de caminhar, a gente vai sempre relacionar com deficiência, por exemplo, do Qi do rim. E aí a gente pensa, bom, ela tem deficiência do Qi do rim, é por isso que ela tem dor lombar, dor nos joelhos. Porque o rim, né, ele mora na lombar. Na medicina chinesa, a gente fala assim, a lombar é a morada dos rins. Então, qualquer coisa que ela tenha na lombar, a gente vai sempre relacionar com o rim. E aí, falta de ar, dispneia, você fala deficiência do pulmão e do rim. Mas na idade dela, eu já chego lá no rim. Eu já acho que a gente já vai analisar, vai jogar essa análise lá pro rim. Por causa desse cansaço, esse desânimo. Você vê tudo, né? Acabou que você falou, aí você fala assim pra mim, Karine, você analisou, ó, deu deficiência do yin, deficiência do yang, estagnação do qi, deficiência do qi do rim, e estase sanguínea. O que a gente vai tratar primeiro? E essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está fazendo um diagnóstico. E sabe qual que é a resposta? Qual? A resposta Seria estagnação? Exato. Você vai tratar primeiro aquilo que a língua estiver manifestando primeiro. Aquilo que a língua estiver manifestando, a língua e o pulso. Então, a língua dela manifesta estase sanguínea. E o pulso dela manifesta deficiência. Do que? Aí você pode analisar yin e yang, né? O pulso, quando você aperta profundamente, ele deu vazio. Você tem um... Eu vou perguntar, talvez você não consiga responder, não tem problema. Mas aí você sabe em qual posição do pulso ele deu mais tipicamente vazio? Foi do rim. Foi a do rim mesmo. Então, deficiência do yin e do yang do rim. Então, ó, fechou o diagnóstico básico, assim, nessa primeira sessão, nas primeiras sessões, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai tratar a estase sanguínea e tonificar yin e yang do rim. Você concorda? O que você acha? Assim, me fala a sua opinião dessa análise, se você, que tem realmente contato direto com ela, se você levaria para esse lado, se faz sentido para você isso que a gente falou. Você pode discordar e pode dar outras opiniões também, não tem problema. Não, com certeza eu concordo. Você acha legal? A estase, né? Trabalhar essa estase sanguínea para mover o Qi também, né? E aí já ajudaria, né? Na questão do Qi, dela não ter força para caminhar, por exemplo. Exatamente. Aí, sim, ela deve ter umidade interna, ela tem tudo. Na verdade, ela tem tudo. Você fala assim, ela vem com um monte de doença na medicina ocidental, né? Mas na medicina chinesa, ela também tem um monte de coisa. É aquele tipo de paciente que dá nó na cabeça. É por isso que você traz ele para essa discussão. Porque aqueles mais fáceis, a gente consegue resolver, né, cara?
Se você, esse É, aqui tá bem basicão, né? Tem uma coisinha ou outra, mas a gente consegue criar uma linha de raciocínio. Normalmente, o idoso sempre vai ter uns casos clínicos assim muito complicados. Normalmente é idoso, de acordo com a minha experiência clínica. Aí, o que eu quero ensinar é isso, a gente focar naquilo que é o mais importante. Eu acho que pelo pouquinho que você me falou e por essa língua, só por isso, se a gente desestagnar o sangue, ela já vai se sentir muito melhor. Tá, ela tem é verdade. deficiência do Yin? Tem, do Yin e do Yang. Não tá típico na língua? Não tá típico na língua. É igual o caso da semana passada. A língua dela não era típica daquilo que a gente, da causa principal. Lembra que a gente, na semana passada, e olha só que interessante, a obstipação, né, a constipação, né, o intestino preso que a gente analisou a semana passada, a causa principal era a estagnação do tio do fígado, aquela raiva toda contida que ela tinha vivido há 10 anos atrás, mas que chegou no dia de hoje e tinha danificado o baço. Então, aí eu falei, ó, esse aqui vai pelo baço que vai dar certo. E depois, sabe, a aluna, né, a pessoa que discutiu comigo, falou que fez uma sessão fazendo as coisas que a gente tinha orientado na mentoria e a pessoa manifestou uma melhora. Que eu falei, ó, você tem que tonificar baço para tratar essa obstipação. Tá, então aqui nesse caso, por mais que ela tenha deficiência do Yin, sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu faria sangria no ápice da orelha. Eu faria. Porque já vai aliviar. Não sei se você chegou a fazer isso. Fez? Não, ainda não, não. Não? Ai, tá. Porque acabou que, ó, você vê, daqui a pouquinho vai terminar a nossa mentoria. E eu nem perguntei, na verdade, qual foi o que você fez nela. Se você quiser discutir, pode discutir, tá? Se eu falar alguma coisa que foi alguma coisa que você fez, aí você confirma aqui comigo que vai ser muito legal. Mas, ó, eu Tá. faria sangria no ápice da orelha. Eu utilizaria alguns pontos para mover o sangue, como o baço 10, que é o Xuerhai, que é o mar de sangue. E eu tonificaria o Yin. Falar assim, ó, mas você tá fazendo sangria e tonificando o Yin, não tem problema. Porque essa sangria que a gente está fazendo nela é muito pouco. A gente está fazendo sangria não é com o intuito de sedar, mas a gente está fazendo sangria com o intuito de mover o sangue. Tá? Então pode fazer, mesmo que ela tenha deficiência do Yin. E aí, tonificando esse Yin, por que eu tonificaria? Porque pela idade dela, eu tenho uma tendência a achar que essa obstipação é por secura interna, que vai bater com aquela língua ressecada que a gente falou. Ressecada. Uhum. A língua ressecada, que parece úmida, mas na verdade é uma língua envelhecida. E se é uma língua envelhecida, gente, tem deficiência do Yin. Porque o Yin que faz parte dos fluidos corporais. E ela tem muita deficiência desses fluidos corporais por deficiência do Yin. Tá? Então, pode tonificar Yin, por exemplo, usar R3, R1, pode tonificar o Yin também. Não sei se você chegou a utilizar esses acupontos. Eu utilizei o baço 6 para tonificar os 3 Ins. Pode, mas aí você vê que ele não é tão específico. Então, se você entrar direto em acupontos que tonificam o Yin de forma mais direta, então R1, R3, pode usar o VC4 também. Além de tudo, ele está no abdômen, então vai estar em cima Isso. do intestino. E pode utilizar o acuponto que eu sugeri também na aula passada, na mentoria passada, que é o estômago 25, porque ele Usei. funciona como um Uhum. ponto Ashi. Tá, então me conta, quando você fez as sessões nela, ela falou alguma melhora? Qual que foi o Falou. relato dela? Melhorou? Então, Ai, na primeira sessão, ela foi, depois da primeira sessão, ela foi 3 vezes ao banheiro, aí você em usou o uma quê? semana. O E25, que Eu mais? usei E25, VC6, justamente que eu achei ela muito fraquinha, VC6, VC4, VC12, pelo fato da diabetes, né, dar uma tonificada no baço. Usei o IG4 por ser do intestino grosso e para mover.
Usei o IG4 com F3 para poder mover, porque Ok, eu vi, né? para mover o ti. Você vê que legal. Isso que você fez foi perfeito, tanto que funcionou. Mas leva um pouco agora também para a questão da estase sanguínea. Que você viu a língua dela, Isso. falou que era violácea, mas não fez nada pro sangue. É. E aí, ó, se você tratar o sangue e o yin dela, você vê, olha que você tratou. Você usou vários acupontos pensando na estase sanguínea. Você usou o baço 6. Mas eu vou falar assim, ele por mais que tonifique o yin, ele não é super específico pro yin. Ele é um ponto geralzão, assim. Pode usar. Mas foca mais nesse yin de tonificar. E melhor do que o VC6, ou usar o VC6 e o VC4, porque o VC4 ele tonifica mais o yin. Alguma coisinha ele pode falar. E deixa eu pensar aqui mais alguma coisa que eu tinha. Deixa eu ver se eu anotei. Ah, para tratar a insônia dela, a questão da insônia, se você harmonizar esse sangue usando o baço 10, também outra coisa que eu citei aí que deve ser legal, e tonificar o yin, eu acho que a insônia dela melhora também. Aí teve gente que falou mocha, né? Eu não sei, eu não Também. tinha pensado na mocha. Você usou mocha? Eu usei a moxa no R3 e no baço pâncreas 3 para fortalecer, dar uma ajuda aí no rim e no baço. Por que você usou mocha em vez de agulha no R3? Não, eu usei agulha, mas Ah, você usei a usou o moxa R3, também. tá. Usei o Então, R3 também, com agulha e depois eu fiz moxa por causa da questão do cansaço, né? Que você do pensou na yang, mocha. do rim. É. Ó, pois é, ela tem deficiência do yang do rim. É, você tem que ver se ela tem realmente esse calorzinho, mas se tiver um calor por deficiência, então pode usar mocha. Beleza, você tá Tá. indo bem. Você fez um resultado, um tratamento, tanto que deu resultado. Em time que tá ganhando, a gente não mexe. Pode continuar. Mas eu acho que seu objetivo principal era tentar aprender um pouco como analisar esses casos difíceis. Então é Isso. isso, você direciona muito pela língua, não esquece a língua. Porque, cara, Tá. realmente, ela vai ter tudo um pouco. Você lembra que a gente falou da questão da umidade, esse peso nas pernas? Tá, então tem Isso. que tratar a umidade também. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Se você harmonizar o sangue, tonificar o yin e o yang, tanto o Qi do rim, o Qi vai desestagnar, né? Não é o Qi do rim, não. O Qi vai desestagnar e a umidade do baço vai secar sozinho. Então tem coisas que se a gente fizer com prioridade, outros problemas eles vão aliviando de forma natural, vai tonificando de forma mais natural. É assim que eu penso e é Legal. assim que eu aprendi na China e como os chineses pensam também, tá? Não sei se Foi muito ajudou legal, alguma porque coisa. ajudou bastante. Porque essa estase toda aí eu não. Pela língua eu não eu ia ficar em dúvida, né? Pela deficiência do rim. A gente via que ela tem pressão alta, pode ser uma deficiência do rim, insônia, deficiência do rim, mas aí a língua não, Olha o lábio não dela. O me lábio incomoda. dela. Ah, eu esqueci de tirar. O lábio dela é roxo. É, roxado. E Não é? na terceira sessão, essa língua, a saburra realmente diminuiu bastante. Eu ia te mandar a foto, mas não deu tempo, porque foi hoje. Então, assim, a saburra, ela ficou mais enxuta e deu para ver a língua mesmo bem roxa. Bem Com roxa. menos saburra, né? Às vezes isso Com menos bate até sabor. com o que a gente falou agora. Você vê, às vezes você nem. Não sei. Você, embora tenha usado o Baço 6. Mas vamos lá. Tem coisas que acontecem assim na medicina chinesa. Eu nem quis tentar tratar a umidade nela. Mas a umidade melhorou. Porque no fundo você tonificou o yin, tonificou o yang, moveu o qi. Às vezes só de mover o qi a umidade melhora, né? E eu acho muito legal isso que você falou. Em outras lives eu não tive oportunidade de falar a língua, e eu vou falar agora para as pessoas que ainda estão aqui com a gente. A língua não é uma coisa que muda numa mesma sessão, tá? Então, tipo assim, ela não muda quando eu comecei a sessão, eu olho a língua,
E aí, quando terminar a sessão, eu olho a língua de novo. É muito difícil, porque a língua, a saburra, pode até às vezes mudar a cor, mas a saburra, ela é produto da fermentação do estômago, na medicina ocidental e na medicina chinesa também. Por isso que é importante a gente ter uma saburra saudável, uma saburrinha assim fininha, mas tem que ter aquele corpo, ela não pode ser muito aquosa e também não pode não ter saburra nenhuma. Porque a saburra, ela é manifestação do qi do estômago. E esse qi, ele leva um tempo para ser produzido, para ser alterado. Por isso que a língua a gente olha no início da sessão. A cada sessão você pode estar registrando essa língua, mas não no início e no final da sessão. O mais interessante é, por exemplo, de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, se vocês quiserem. Mas o pulso já é uma coisa que pode sim mudar no início da sessão e no final da sessão. Porque o pulso, ele é controle de sistema nervoso central. E pulso muda de uma hora para outra, de qualquer maneira. Né? Quando você vê uma coisa, quando você assusta, quando você está calmo, de uma hora para outra é só ativar ou desativar o sistema simpático, parasimpático, que num estalar de dedo, ó, o pulso mudou. Então, realmente, você pegar o pulso antes da sessão e pegar depois faz todo sentido. Mas a língua, não há necessidade. Então, você falou, ó, depois de uma semana a língua dela mudou. Então, isso daí já é mais legal do que Foram pensar na... duas. Duas Ou 2 semanas depois. semanas. Bacana. Então, continua com esse tratamento aí que você está fazendo. Adiciona algumas coisas que você pensar, fora essas que eu falei, para tratar essa estase sanguínea. E me conta, porque eu acho que não só a língua dela vai melhorar, como as dores dela vão melhorar, essas dores pelo corpo. E você vê, e a gente não precisa nem atuar como fisioterapeuta para obter resultados bons, né? Tanto na dor lombar quanto nas dores no joelho. Claro, às vezes o paciente vem com uma radiografia, uma ressonância magnética, ele tem uma hérnia, né? Sempre vem, né? E a gente fica focado em tratar a hérnia. Mas o mais importante é tratar a dor. A hérnia, a gente sabe, nem com fisioterapia a gente vai tratar, dependendo do avanço dessa hérnia, né? Então, se o paciente não tiver dor, ele já vai estar feliz. E às vezes a dor a gente trata com medicina chinesa e dá resultados ótimos. Sim, com certeza. Muito Gostou? obrigada, adorei. Então, de nada. Gente, eu também agradeço você, Karina. E me comunica, tá? Qualquer outra coisa que você vier a ter com essa paciente. Depois a gente pode continuar conversando. Essa mentoria pode continuar depois, tá bom? Aí o pessoal tá comentando aqui, ó. Sangria no ápice da orelha. Exato, eu faria. Sangria no ápice da orelha. Isso, vou fazer. Tá bom? Ainda não fiz, não. Faça. Tá. E depois você observa a língua dela, tipo, uma semana depois, se já tá menos roxa. Aí você pode fazer essa sangria uma vez por semana. À medida que ela for falando pra você que tá se sentindo melhor. Tá bom, gente? Tá A gente vai bom. se despedindo já. Obrigada a vocês, pessoal falando obrigada. Obrigada, Karina, pela participação. Obrigada a você. Muito legal, viu? Adorei seu caso. Adorei. E eu espero que ajude. Legal. E eu queria convidar alguém a mandar o caso clínico pra gente discutir semana que vem, então. Tá bom? Fica o convite, vou esperar no meu privado. Tá bom? A Rita aqui perguntando, sangria igual ao da China? Sim, pode ser igual ao da China, com bastante sangue. Mas às vezes eu aprendi que não precisa ser muito, sabe? Umas gotinhas já são suficientes. E tem várias coisas sobre essa sangria que numa outra oportunidade eu vou ensinar vocês. Que tem uma forma da gente fazer tirar sangue da ponta da orelha de uma forma assim mais fluida. Mais fluida. Pode até sair um pouquinho mais de sangue, o resultado pode ser melhor. Mas não vai dar tempo de terminar de fazer.